voltamos aqui na RTV Criciúma com o primeiro programa Humanos. E na continuação, no primeiro bloco a gente falou com o Rui Búrigo, psicólogo, e eu tenho o prazer de receber ele, que também é meu amigo, amigo de infância, e um roqueiro nato, um grande roqueiro, Guilherme Spiazzi. Tudo bem, meu bruxo? Satisfação. Grande prazer ter você aqui. Guilherme, vai lá, me conta. Você é administrador, ok? Mas você é roqueiro antes de ser administrador? Bem antes. Bem antes? Bem antes. É, vamos lá. São 10 anos só escrevendo para o Road Crew, é isso? Isso. 14 anos incompletos. 14 anos. É isso aí. Mais de 300 entrevistas com bandas de rock, as maiores bandas do mundo, né? Já rodei o mundo, eu estava até pensando nisso, acho que eu já bati todos os continentes. Bandas de todos os continentes. Quantas bandas já? Tem noção? Passa de 300. Passa de 300? Na última contagem, está quase chegando a 400. Acho que até o final do ano deve chegar lá. Tá, vai. Para quem está ouvindo aí que curte rock, para você deixar o nosso ouvinte meio insano, ensandecido. Fala. Diz algumas. Que eu entrevistei, né? É, algumas, claro, que você entrevistou. Cara, entrevistei o Gene Simmons do Kiss. Gente boa? Boníssima. Ele parece ser um cara muito bacana. 15 minutos de conversa com ele valem mais do que 2 horas com muita gente. Tá, não. Mais com quem? Dá um aí. Não, dá um, pô. Entrevistei o Steve Harris, Iron Maiden. Iron Maiden? Sim, claro. Entrevistei Deep Purple, o Ian Gillan. O Iron Maiden é do Steve Harris? Cara, exato. Ele é dono e acredito que o manager deles também seja dono. Tem ali uma participação. Tem uma treta ali, tá? Tem um 10%. 10%? Que mais? Vamos lá. Manda. Iron Maiden, Kiss. Teve o Iron Maiden, teve o Kiss, teve o Creedence Clearwater Revisited, não o Revival. Tá, o Revival o que é? O Revival foi a primeira? O Revisited é a reformulação. Tá. Porque, né? Tinha morrido alguém da galera? Uns 15 morreram, mais ou menos? A banda tem 90 anos já. Tá, mas... teve Sepultura, teve Angra, falando de bandas nacionais, né? A galera brasileira te recebe melhor que a galera estrangeira? Ou tem alguma... Mais pela familiaridade, né? Porque acaba que eles têm um maior contato com a revista. Né? Tem mais um contato maior com o nosso trabalho. Apesar de que tem muito artista internacional, principalmente da Europa, que também conhece muito bem a revista. Porque quando eles vêm para o Brasil, é claro, a gente tem contato com eles. Você falou de vir para o Brasil. Todas as bandas que acabam vindo para o Brasil e que a gente vê em entrevista, eles sempre falam muito bem do Brasil. Todo mundo diz que o público brasileiro é maravilhoso, que o público brasileiro lota estádio e os caras vêm para fazer um dia e acabam fazendo 3. Né? Você tem esse contato, eles passaram para você nas entrevistas? Sim, vários passam, é uma unanimidade, eles todos falam, só que às vezes fica a dúvida se é o papinho aquele? Eu te amo para todo mundo, para todos. Mas não dá para saber, Guilherme, às vezes quando é de verdade, cara. Dá para se dar uma sentida diferente? Não, o que acontece? Como eles giram, tem alguns que giram o mundo até 2 vezes por ano. Eles fazem 2 giros no mundo, num ano, fazendo shows. E acaba que vira tudo pasteurizado. Todo show é a mesma coisa. Mesmo padrãozinho, mesmo discurso. Então, não que seja o mesmo discurso, mas é habitual. Então, para ele, já chega num ponto que meio que tanto faz estar no Chile, na Argentina ou no Brasil. Tanto é que quando eu pergunto de Brasil, eles falam América do Sul. São poucos aí o que referenciam especificamente o Brasil. Que é o quê? Cultura, o estilo de vida? É porque talvez eles tenham a noção de que eles enxergam a América do Sul como um todo. E não o Brasil isoladamente. Não. Você não acha? É uma especificidade, né? Mas do ponto de vista do rock, a gente está bem aqui no Brasil? O rock já teve não teve mais evidência no Brasil? É que você fala em termos comerciais, né? Em termos comerciais de popularidade e grande mídia, sim, já teve melhor. Já fez mais dinheiro, 80, já fez mais 90, acho que foram épocas de ouro. Bom, até o início dos anos 2000, né? 80, 90, início dos anos 2000. Hoje ele corre de novo no que a gente chama de underground, pelos bastidores. Mas você continua tendo aí várias bandas e grupos fazendo show em cidades Brasil afora, né? É porque muitas vezes o quê? Não cai no eixo, daí a gente acaba não conhecendo, a grande mídia não divulga, não toca nas grandes rádios, é isso? Exato, é isso. Se resume a isso. Mas por que, por exemplo, os ritmos como sertanejo e funk, isso não é nem depreciação, não estamos aqui para fazer isso, né? Perfeito. Eles tomaram conta do mainstream, que você fala, é isso, você gosta de dizer? Se chama escritórios que compram rádios que divulgam o material deles, é simples. É só pagar? A questão econômica, né? Sim, é simples. Se eu comprar esse canal de televisão, eu ponho no ar as músicas que eu quero, os clipes que eu quero, as bandas para tocar que eu quero e ponto final.
Tá, mas não quero falar de TV, eu quero falar de banda. Qual é a banda mais massa que você já entrevistou? Ah, mais legal que eu já entrevistei? Bacana, diferente, vai. O Gene Simmons foi um cara, definitivamente foi um cara... Marcou a sua vida? Pô, imagina, né? Não tem como marcar. A hora do sujeito é cara, né? E pra tu conseguir entrevistar ele... Ele mostrou a língua pra ti? Assim? Não, porque foi via telefone. Ah, foi telefone. Se ele mostrou, eu não vi. Não viu, tá. Então ele foi diferenciado, o Gene Simmons, o Steve Harris foi diferenciado, pessoas que eu já falei. Mas, por exemplo, um cara que foi muito diferenciado e que pouca gente aqui vai conhecer foi o Nergal, do Behemoth, que é uma banda polonesa de metal extremo. Polonesa? É. Então, metal extremo que você fala o que é? É bem extremo. É bem extremo? Tu ia ficar com medo. É agressivo? É agressivo, tanto é que acho que até hoje ele responde a um processo na Polônia, porque num dos shows ele rasgou a Bíblia no palco. Então é bem agressivo. E a Polônia é um país extremamente conservador. E ele fez isso lá. E ele já foi banido de entrar em alguns países, a banda, né? Bacana. Então, mas por quê? Você se surpreendeu positivamente com ele, da inteligência? Muito positiva, pela inteligência, pela educação, sujeito polido. Entrevistei ele em pessoa, né? No tour bus, enquanto ele estava em turnê. E, bom, um cara educadíssimo. Você morou nos Estados Unidos, foi lá que começou essa sua paixão pelo rock? Não. Isso começou bem antes. Começou aqui né? já? Sim, bem antes. Mas o seu trabalho... No início da adolescência, o trabalho que começou lá. Mas o trabalho começou lá. Você começou o quê? Indo em show? Então, essa é legal. Eu já ia em shows aqui no Brasil, cheguei lá, vou em shows também, né? Lá é show toda semana. Oportunidade, bandas grandes fazendo turnê por $20. Não tem como perder isso. Você não vai ver isso no Brasil nunca? Não vai. Você viu que o Sandy Júnior agora lançaram um ingresso de R$1.200? Tá bom, né? Pra quem pode pagar. Cara, eles venderam acho que 70 mil ingressos em uma hora. Mas pensa bem, né? O público deles, que hoje tem 30, 40 anos... Pode pagar? Tem muito profissional aí que pode pagar, né? Então Então, comecei lá nos shows e por interesse, cara de pau, comecei a conversar com os artistas. Porque a gente tinha um acesso mais facilitado, eu pelo menos tinha, não sei. Entrada e saída do clube, né, da casa de show. Então, saía do show, acabava o show, acabou o show, tu já ia para onde é que tava o ônibus esperando, né? O ônibus dos caras e ficava lá na porta para pegar um autógrafo. Mas não enche o saco do artista você fazer isso, cara? Alguns sim, alguns não. Por exemplo, o Dio, Ronnie James Dio, que é um dos maiores cantores de rock que já passou pela Terra. Cara, ele recebia todo mundo com uma educação, com uma paciência sem tamanho. E aí? E às vezes você não entende, né? Um cara desse uma estrela. Tanta fama, uma estrela. Uma estrela. Um outro cara que foi super legal foi o Lemmy, do Motorhead, que também já... Parecia um ignorante, um ogro, um monstro. Gente finíssima. A única diferença é que ele estava lá sentado tomando a cachaça dele. Mas até aí... Tomava o quê? O Jack Coke dele? Jack and Coke. E fumando cigarrinho dele. Clássico. Você viu que eles lançaram um Jack Coke latinha? Eu não curti muito, achei meio doção, mas... Tá bom, mas se beber não dirige. Tem que fazer o merchandising, né? Branding. Tá. Exatamente. Tá, mas daí, dessas bandas todas, cara, qual que te surpreendeu negativamente? Cara, negativamente, aí é que tá. Você às vezes pega o perfil de entrevistado que não encaixa. Não dá química, você acha? Não. Você e o entrevistado? Não é que não dá química, é que cada entrevistado tem uma maneira diferente de se comportar e de entender. Então, até um prato cheio, para quem, por exemplo, é psicólogo e entende de comportamento humano, quando vai fazer a entrevista com um indivíduo desses, ele já deve conseguir captar a personalidade do indivíduo. Para quem não é treinado, óbvio, vai na tentativa e erro, é um pouco mais complexo. Mas eu já percebi que tem artistas que eles são mais objetivos, enquanto outros conseguem viajar mais. Falar de sentimento, por exemplo. Tem uns que não conseguem. Ok, no meio da entrevista, quando você puxa sentimento, o cara não... Por exemplo, o que você sentiu compondo aquela música? Eu só compus a música. A música surge e eu componho. É isso. Vem do além, assim? O cara vem do além? Exatamente. Desce. Já tem outros que conseguem elaborar uma resposta muito melhor. Entendeu? Então varia do perfil. Quando o cara tem um perfil mais, vou chamar aqui de positivista, ele vai ser mais taxativo. Tem aqueles que conseguem desenvolver e desenrolar uma explicação melhor. Tá, mas você, por exemplo, enquanto redator da revista, você tem uma obrigação que é escrever sobre as suas percepções. Certo. E é baseado nas suas experiências, o que você escreve. Então, a pauta de entrevista ela é desenvolvida dentro do presente da banda. Geralmente tem um disco novo sendo lançado, uma turnê acontecendo, então ali tem algo a explorar, junto com fatos passados e lançamentos passados, onde você resgata a história. Então, você pega presente, passado e futuro para montar uma pauta legal que condiza com o momento do cara, da banda. Entendeu? Então, essas percepções, elas vêm também da experiência de show,
Então, pô, exemplo, entrevistei o Dimmu Borgir, certo? Na entrevista, muito antes da entrevista, eu tinha visto um show da banda, do Dimmu Borgir, que é uma banda de black metal, extremo. Extremo também. É. Já vi que você gosta. E no show eu vi o cara com uma camiseta do Sarcófago. Sarcófago é uma banda de metal da década de 80 que foi muito proeminente. Foi um expoente do estilo que influenciou muito a banda mundo afora, daquele estilo específico. Então, na entrevista, no final da entrevista, eu falei, pô, há anos atrás eu te vi com uma camiseta assim do Sarcófago e tal, qual é a tua relação? E ele explicou, é uma das minhas bandas preferidas. Na verdade, é a minha segunda banda mais preferida. Automaticamente assim. Você criou conexão com ele. Aí eu criei uma conexão assim, pô, o cara curte, vê, vive. O cara viu que é de verdade, o cara viu que eu existo, né? O cara não veio só me entrevistar. Ele entende um pouquinho, ele entende, mas presume-se que quem trabalha com isso já gosta. Porque é muito específico. Tá, e quando você fala em gostar, como é que você separa você, Guilherme, amante de rock, um cara que tem os seus ídolos no rock, e muitas vezes eu acredito que você cruzou com eles, e você não pode dizer que eles são seus ídolos. Você tem que ser profissional numa hora dessa. Não, sim. Nessa hora é hora de entrevistar, Mas depois que você entrevista, você pode dizer, curto muito teu som, sou teu fã ou não? Ou não rola? Não, às vezes tem espaço. E tu vai sentindo isso pelo indivíduo, mas há momentos e momentos. Tem momentos que não cabe, deixa passar e toca reto. Ele não precisa saber também, né? Que você é fã dele? Não precisa. Mas em momentos que você pode pedir um autógrafo, uma foto. Tá, rola autógrafo, hoje não é mais selfie? Para quem tem os discos. Na hora, pô. Rola. Eu tenho vários ingressos autografados. Ingresso autografado bacana, Eu tenho vários ingressos autografados e discos. Tá, nos Estados Unidos, CDs, em né? quantos shows você foi lá nos Estados Unidos? Lá passou de 100? Lá passou de 100. Lá passou de 100. Acho que a maioria dos mais de 300 que eu vi, acho que 80% foi lá, se não 90%. Você sempre foi como profissional ou não? Nesses shows você ia Não, como... de forma alguma. Já fui muitos como mero pagante. Pagou mesmo? Sim. Hoje você paga para ir em show? Pago, faço questão até. Por quê? Porque daí você não tem... Porque eu sou um mero pagante. Eu vou lá, curto, vou para casa e deu. Não tem que escrever, não tem que prestar atenção em detalhes, não tem que trabalhar. Para escrever na revista? As bandas às vezes não ligam para você, pedem para você colocar alguma coisa. Às vezes tem contatos de pessoas que eu tenho certeza que não acompanham a revista, mas querem estar lá. E como é que você entende que essas pessoas valorizam a revista? É uma boa pergunta. Eles não valorizam, eu imagino. Cara, aí a gente vai entrar naquela questão, né? O valorizar seria ser assinante? Eu acredito que sim, né? Óbvio. Ou divulgar para além do seu material? Aí a gente está entrando numa outra questão, né? Mas eu vou entrar na questão do ecossistema. A música é um ecossistema. A gente tem bandas, tem shows, tem promoção, tem revista, tem divulgação, tem mídia. Tudo, o ideal é tudo estar alinhado, né? É aí que você ajuda esse ecossistema a trabalhar. Quando é só de um lado e não há reciprocidade, aí você tem problemas, né? O problema a gente vai ter se não fazer o comercial. Faz o seguinte, então, fica ligado aqui no programa. A gente já volta aqui no programa Humanos com ele, meu grande amigo, Guilherme Spiazzi. Voltamos aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos. E hoje recebendo, na nossa segunda entrevista da noite, Guilherme Spiazzi, que é administrador, redator. Como é que fala o nome da revista? Não, tem que falar, pô. Road Crew seria a pronúncia mais aproximada da língua inglesa, mas aqui no Brasil, normalmente... É o quê? Road Crew? Road Crew, é. Road Crew. Mas tá valendo. Se o cara assinar a revista... O importante é comprar ela. É comprar a revista? É. No Brasil ainda tem muita assinatura da revista? O pessoal gosta bastante, Guilherme? Tem bastante assinatura, tem em bancas de revista, é claro. Aí a gente só entra numa polêmica que é a distribuição nacional. Porque é ruim? Não é boa? Péssima. Tu não tem patrocinador, né? Que faz distribuição, não, né? Não tem, então pode é falar. Foda. O mercado... A foda pode falar isso? Pode. Tá, foda então pode tá. falar. Se você é empreendedor, que não é um empreendedor de palco, de verdade, um empreendedor de verdade, existe uma grande lacuna no Brasil, se chama distribuição. Vai trabalhar nela? Tem dinheiro para arriscar? Tem uma ideia boa? Pega a distribuição, porque o Brasil é basicamente um monopólio nesse sentido. Tá, você falou de palco. Quando você fala de palco, você fala de glamour. E música automaticamente envolve muito glamour. Você já se deparou com muitas estrelas no caminho? Tem os deslumbrados e tem os que são mais pé no chão. Tá, mas os vislumbrados é o cara que acha que a estrela não é? Ah, com certeza, né? Ah, é? Tem isso também? Mas também tem o parâmetro de estrela, porque para mim uma estrela é o Fred Mercury, por exemplo. Acho que ele foi uma estrela. Ele tá um pouco além de estrela, ele tá um pouco acima, não tá? Uma supernova. Tá, vai. Mas tá, pegando o Brian May, que tá vivo, Ok. né, por exemplo, ele é uma estrela. De que já morreu, quem foi? Você falou do Leme?
O Leme e o Dio, agora para puxar assim da galera dos mortos? É complicado. Por que o rock tem tanta história, tem tanta mística em cima das mortes do rock? Porque foi o seguinte, quando o rock explodiu, o mais pesado, né, na década de 80, foi muito dinheiro entrando, já desde a década de 70, né? Isso para não falar de 60, porque olha só como vem lá de trás. É muito dinheiro, muita atenção, muita movimentação, muita bajulação. Por que tem muita mística em cima disso? É o cara vivendo a vida que você queria ter. É basicamente então, isso. O roqueiro, você fala, essa vida louca, maluca. Exatamente isso. Eles vendem isso, eles vivem aquilo que eles presumem que o fã queria ter. Que a vida sem compromisso, a vida de libertinagem, a vida com a grana, a vida com a atenção, com a fama. Mas é bem diferente disso, né, Guilherme? Ninguém mostra o trabalho duro. Não, é muito diferente. Ainda mais em determinados nichos e meios do rock. Porque tem aqueles que os caras se ferram de verdade. Eles estão aí em tour bus, que na verdade são ônibus ou carro ou van, pingando de cidade em cidade, tomando banho a cada 3, 4 dias. Não é fácil, não. Você viveu muito isso com bandas? Você chegou a acompanhar bandas nos Estados Unidos? Não cheguei a acompanhar, não. Mas tive alguns amigos que tinham banda em turnê e vi eles em 3, 4 lugares diferentes. E apesar de eles terem uma boa estrutura, apoiado pela gravadora, dava pra ver que não tinha muito glamour, não. Tá, e você já viu muita banda boa não decolar por estrelismo dos integrantes da banda? Sim, isso acontece muito, principalmente quando começa a ter as brigas internas, né? Assim, pô, os caras têm tudo pra dar certo. E por que não dá certo? Porque sempre tem um maluco ali no meio que não ajuda. Geralmente não ajuda, é a diva. Geralmente é o vocalista. Geralmente é o vocalista. O vocalista é o... Geralmente é o vocalista ou o guitarrista. O problema é o seguinte, existem bandas que são a democracia? Existem. Tem bandas que têm mais de 30, quase 40 anos, vai. Sim, tudo bem, mas tá, você tem bandas que são a democracia. E elas têm longevidade. Mas geralmente as que mais duram, não é científico que eu vou falar, e eu sou pesquisador, eu tenho essa responsabilidade, pesquisador científico mesmo. Mas geralmente as que melhor funcionam é quando você tem 1 ou 2 controlando as composições. Porque aí eles tocam o barco. Realmente aí não tem muito drama. Não necessariamente os compositores, mas são aqueles que mandam no negócio. Geralmente são os compositores que mandam no negócio. Porque eles têm a música na veia, né? Então se troca um integrante que não contribui com as composições, tranquilo. A não ser que ele seja uma figura extremamente caricata dentro da banda que os fãs amem. Você falou, a gente estava falando antes, por exemplo, você falou, uma banda lançou um disco novo. Uhum. Cara, isso é quase uma utopia no mundo de hoje. Você falar que lançou um disco, o disco físico, não é utopia? Não é. Não é utopia, tanto é que eu vou te trazer um dado agora que tu vai ficar impressionado. Eu acredito que em um ano, na minha caixa de e-mail, entre e-mails de gravadoras, eu recebi, chutando aí, 1000 discos promo. A galera manda para você o disco inteiro? Eles mandam um link para download ou para streaming. Mas tem a versão física. Porque é de gravadora, e gravadora sempre lança a versão física. Sério, eu já tive mais de 1000 promos dentro da minha caixa. Isso é humanamente impossível de se ouvir. Sim, não tem como. Não você vai tem ouvir como. 10 músicas, 12 por disco, mais ou menos? Não tem como, exato. Tá, então, 12 mil músicas, você vai ver quando? Estão lançando música pra caramba. Para não dizer todo dia, tem um disco novo sendo lançado. Mas, Guilherme, tem muita banda que eu tenho uma percepção, às vezes, que eu estou ouvindo um CD e parece que eu estou ouvindo a mesma coisa da primeira à última música. Uhum. Por que isso acontece com bandas grandes? Elas se perdem no caminho, às vezes? Com bandas grandes, tem a assinatura da música. Os caras têm um estilo bem definido. DNA bem definido da música. Exatamente. E é aquela fórmula que dá certo. Você pega o AC/DC, por exemplo. É aquilo que dá certo. Não tem nem por que mudar. Vai mudar por quê? Até que se mudar, acho que vai dar errado. E tá o quê? Então, quantos anos esse tem? Mais de 30? Todos, né? Todos. Inclusive, também, né? Eu entrevistei o primeiro vocalista deles já. O primeiro. Tá, não o que morreu. Não. Teve um depois... Não foi nem o Brian Johnson, nem o Bon Scott. Tá. Foi o primeiro. E agora a lição de casa. Vai pesquisar quem é. Ah, é o primeiro? Foi o primeiro. Entrevistei o cara, gente finíssima, mas que vive aquele sonho de que fez parte... E não deu certo. E não deu certo. Já fez muita pergunta idiota? Já. O cara sempre faz, né? Desde o início. Já, vai. Desde o início. Como é que é? Só que come bola, né? Mas parte. O cara é educado contigo, geralmente, quando você está... Sim, a maioria dos casos Principalmente quando o cara é treinado. Você pega gente que dá entrevista já há 20, 30 anos. O cara sabe responder. Por exemplo, tu pega o Wolf Hoffman do Accept. O cara tá na ativa desde 78.
Quantas entrevistas esse cara já deu, né? Milhares. Ele é um cara, só que o legal é que ele é alemão, né? Então ele é a precisão alemã, até nas respostas. O cara é uma máquina. Mas ele é excelente de dar resposta, ele é muito bom. Só que na entrevista com ele, tem que ser objetivo e claro nas perguntas. Para ele ser objetivo e claro nas respostas. Não pode ficar de bunda molice nem de bajulação. Tem aquele cara que responde para ti com 2 palavras. Já rodou muito? Já rola. Quantas perguntas você tem que fazer? Tem os extremos, né? Tem o cara que fala o quê? Que escreve um livro numa resposta? Tem o sujeito. Por exemplo, uma entrevista de 30 minutos vão ter aí, em média, 20 perguntas. Tá. Em média. Ok, bom, tranquilo. Tem um indivíduo que em 30 minutos você poderia fazer 60 perguntas. E tem outros que, olha, 2, se conseguir fazer 3, já está no lucro. O cara que escreve uma poesia para cada resposta? Cara, uns são tautológicos, outros dão a volta ao mundo, e tem aqueles ainda que já te responderam mais 6 perguntas lá da frente numa só. Mas faz parte. Faz parte. Tem que... Aí no segundo momento que tu vai entrevistar um indivíduo, já sabe. Mas você repete entrevista? Você entrevista de novo a mesma pessoa? Tem bandas que eu já entrevistei até 3 vezes. Mas por quê? Lançamentos? Coisas novas? Exato, bom, são 14 anos na lida, né? Quase 14. Então, você é conhecido no meio, cara, das bandas, quando seu nome é... Eu já vi pessoalmente pessoas que te conhecem. Sim. Né? E pessoas de fora, às vezes, que eu citei teu nome e os caras falam, não, conheço o Guilherme da revista. Sim, isso acontece, só que é bom lembrar que o quê? O meu contato com o cara, ele é breve. É 30 minutos a cada 2 anos. Fica difícil, né? Quantas revistas, né? Quantas rádios, quantas TVs? Fica difícil de ele memorizar. Porém, tem uns que realmente... Não, e eles realmente lembram. Porque você fala assim, pô, entrevistei você há 2 anos. Eles não lembram da matéria que a gente fez. Lembra? O cara tem uma Lembro, memória inclusive, boa. que você fez a mesma pergunta, né, há 2 anos atrás para mim. Não, isso eu não faço. Mas o legal é quando o indivíduo tem contato com a chefia da revista, que às vezes tem, e elogia a entrevista que ele fez. Assim, pô, o seu fulano me entrevistou e eu gostei muito. Aí pra gente é um bom feedback. Ou quando leitores escrevem pra gente, né, pra revista elogiando. Inclusive hoje eu recebi uma, né. Fiz a entrevista de capa com o Edu Falaschi, que foi a edição de janeiro deste ano. Edu, ex do Angra, ex-vocalista do Angra, né. Sim. Que tá fazendo uma turnê muito legal pelo Brasil. O Edu voltou a cantar bem, cara? Voltou bem, sim. Tá mais disciplinado. Ele teve um período bem tenebroso da vida dele, né? Sempre teve. Horrível. E isso tá na entrevista. É muito legal ver o resgate, ver o momento de redenção. Cara, isso é muito legal, porque ele tinha tudo para ter entrado em depressão e largado. Mas ele deu a volta por cima, reconhecendo os limites dele. Né? Então agora ele... Sabe o Maestro Martins? Sim. Uma baita história também. Superação. Então, os dois se uniram e estão fazendo agora um show especial em São Paulo. De rock? Então, de rock meio com clássico? O que é? O Falaschi que ele gravou com o Angra, o segundo disco dele com o Angra, que foi o... Agora eu esqueci o nome, que merda, eu sou sempre assim. Temple of Shadows. Gravou o Temple of Shadows. É um CD cheio de orquestrações. Um disco cheio de orquestrações. E nessa retomada de carreira dele, ele já havia resgatado os 2 primeiros discos de uma turnê, chamado Rebirth of Shadows Tour, que rolou ano passado. O cara foi pro Japão e tal, animal. Chegou, pintou a ideia, apresentou pro Martins e pensou assim, pô, vamos tocar o Temple of Shadows na íntegra com orquestra? E ele aceitou. Rock com orquestra. Então, em São Paulo, agora em maio, vai ter o Temple of Shadows na íntegra com orquestra filarmônica. Um negócio muito comandada né? com o Martins. Assim, não é inovador, isso já foi feito antes, porém, em termos de Edu Falaschi cantando um dos maiores sucessos dele, que foi com Angra, né, na íntegra, com a banda dele, né, que acompanha, que por sinal ainda traz o Aquiles e o Fábio Laguna, que estavam com ele na época do Temple of Shadows, com o Antônio Carlos Martins. O Antônio Carlos Martins, o cara lotou anfiteatros em Nova York. O cara é um fenômeno. Então, por que o rock, o rock ele não explode mais? Por exemplo, quando eu falo explode, porque é o seguinte, hoje a gente tem as plataformas todas digitais, a rede social de graça, né? E coisas boas vão ser vistas. Por que a gente não vê nada tão grandioso? Ou será que sou eu que estou fora desse eixo? Bolha, né?
É bolha, total. Tá fora da bolha, né? Eu tô fora da... Tá. Eu não vejo. Porque é o seguinte, tem duas maneiras de você descobrir a música. Ou você vai atrás dela, ou alguém te traz ela. Antigamente... O acaso, às vezes rola no acaso, né? Bom, antigamente tínhamos boas rádios rock que te proporcionavam tropeçar em coisas legais. Ou a televisão te trazia. Né? Eu me lembro do Angra tocando no quê? No Programa Livre? Programa Livre. Eu me lembro do Angra no Programa Livre. Exatamente. Né? Tocando aquela bateria falsa. Você lembra que era só a caixa e o... Sim, é playback, né? Aquele playbackzão. Então por isso, tem que ir atrás. Isso é o legal. Quem gosta, vai atrás. Quem gosta, vai atrás. Então faz o seguinte, a galera que quer ir atrás de uma boa informação, vai atrás da revista? Onde é que acessa? Acessa Tranquilo. a revista? Como é que vai lá? O site roadcrew.com. Não, como é que escreve, né, pô? Pô, vai me fazer soletrar aqui? Ok. ROADIECREW. Fácil. Bem fácil. Road Crew? É isso. O Guilherme está escrevendo todo mês. Você escreve para a revista? Eu tenho uma meta. Todo mês tem que ter uma matéria minha. E até hoje eu tenho conseguido cumprir essa meta. Grande ou pequena? Grande ou pequena. De capa, não interessa. Não interessa. Tem que estar lá. Por sorte não, cara. Muito trabalho duro. Eu já cheguei a ter uma média de 7 matérias por edição. Muito bom. Hoje tem menos, né? Por causa de outros compromissos da minha profissão e tal, estudo. Mas volta e meia é 1, 4, 3, então faz 6, Guilherme, 5. Muito bacana ter você aqui no programa. Fico muito feliz Eu que agradeço. de ter um grande amigo com sucesso e uma grande referência no mundo do rock. Você vai voltar com certeza mais vezes aqui no programa Humanos para a gente falar. Eu quero histórias esdrúxulas depois dos roqueiros, tá? Aquelas histórias que ninguém conta, eu quero que você venha contar aqui pra gente. Sabe o que eles não contam? A parte administrativa. Que é a parte chata? Que é a parte chata, porque é a parte da verdade. Tem uns sabem e não querem falar. Outros não fazem a menor ideia. Então faz o seguinte, você vai vir aqui falar, tá bom? Se você curtiu esse programa Humanos, faz o seguinte, de segunda a sexta-feira a gente vai estar ao vivo não, né? São programas especiais que a gente separa, entrevistas sempre exclusivas aqui na RTV para você, tá bom? Fica ligado de segunda a sexta-feira, 11 da noite, programa Humanos aqui na RTV. E não esqueça que afinal, somos todos humanos.